O Egito Antigo, terra de faraós, pirâmides e mistérios milenares. As areias do tempo, como um véu, escondem segredos fascinantes, esperando para serem revelados. Imaginem só, uma civilização que floresceu há mais de 5.000 anos, deixando um legado incomparável para a humanidade. As pirâmides, tumbas ricamente decoradas e hieróglifos enigmáticos nos transportam para um passado glorioso e misterioso, como se estivéssemos a folhear um livro antigo. As margens do rio Nilo, o nosso rio-mar, testemunharam o nascimento de uma cultura única, com crenças, costumes e conhecimentos avançados para sua época. Os antigos egípcios nos legaram maravilhas arquitetônicas, como as pirâmides de Gizé, e uma arte que ainda hoje nos encanta, como um tesouro encontrado no sótão da avó. Seus ritos funerários complexos, a busca pela vida após a morte e a adoração a deuses poderosos revelam uma civilização profundamente religiosa e conectada com o cosmos, tal como os nossos antepassados que buscavam respostas nas estrelas. A escrita hieroglífica, com seus símbolos enigmáticos, foi por muito tempo um mistério indecifrável, como um enigma passado de geração em geração. Mas a descoberta da Pedra de Roseta, no século XVIII, abriu caminho para a compreensão da língua e da cultura egípcias, como quem encontra a chave de um baú antigo. A partir daí, foi possível mergulhar nos textos antigos, desvendar seus segredos e reconstruir a história de um povo fascinante, como se montássemos um quebra-cabeças milenar. Preparem-se para uma viagem no tempo. Vamos explorar juntos os mistérios do Egito Antigo, desvendar seus enigmas e descobrir a grandiosidade de uma civilização que ainda hoje nos fascina, como um conto de aventura passado de geração em geração. As pirâmides, majestosas sentinelas de pedra que desafiam o tempo e a imaginação, como se fossem gigantes adormecidos no deserto. Símbolos icônicos do Egito Antigo, elas se erguem imponentes no deserto, guardando os segredos dos faraós, como se fossem cofres gigantes. Como construções gigantescas, as pirâmides são testemunhos da genialidade e da capacidade de organização dos antigos egípcios, um feito comparável aos nossos maiores feitos de engenharia. Imaginem só, blocos de pedra pesando toneladas, extraídos, transportados e erguidos com precisão milimétrica, como se fossem peças de um Lego colossal. As 3 pirâmides de Gizé, Quéops, Quefren e Miquerinos são as mais famosas e grandiosas, como se fossem as estrelas que mais brilham no céu do Egito. A Grande Pirâmide de Quéops, a maior de todas, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo e permanece até hoje um enigma para a engenharia moderna, um desafio à nossa compreensão. Mas as pirâmides não eram apenas túmulos grandiosos, como se fossem palácios para a eternidade. Elas representavam a crença na vida após a morte e a busca pela imortalidade, um desejo antigo como a humanidade. Os faraós, considerados deuses vivos, eram enterrados com seus tesouros e tudo o que precisariam para a sua jornada para o além-vida, como se estivessem a preparar-se para uma longa viagem. Dentro das pirâmides, corredores labirínticos e câmaras secretas protegiam os tesouros e os corpos mumificados dos faraós, como se fossem guardiões da sua memória. As pirâmides são um testemunho da grandiosidade do Egito Antigo, um legado arquitetônico sem paralelo na história da humanidade, como se fossem um postal do passado enviado para nós. Sua imponência e mistério continuam a nos fascinar, desafiando nossa compreensão e alimentando nossa imaginação, como um enigma que atravessa os tempos. A construção das pirâmides é um dos maiores enigmas da história, como se fosse um quebra-cabeças impossível de resolver. Como os egípcios, com a tecnologia da época, foram capazes de erguer estruturas tão colossais? Essa pergunta intriga arqueólogos, engenheiros e historiadores há séculos, gerando teorias e especulações,
como um mistério que atravessa gerações. A teoria mais aceita é que a construção das pirâmides era um trabalho árduo e complexo, envolvendo milhares de trabalhadores qualificados, como se fosse uma grande obra pública da antiguidade. Acredita-se que rampas de terra e pedra eram construídas ao redor da pirâmide, permitindo que os blocos fossem içados e colocados em seus lugares, como se fossem formigas a transportar folhas gigantes. Mas mesmo com essa técnica, a precisão e o tempo necessário para concluir as pirâmides desafiam a nossa compreensão, como se fosse uma tarefa impossível de ser realizada por mãos humanas. Alguns estudiosos especulam sobre o uso de tecnologias avançadas, como sistemas de polias complexos, ou até mesmo a intervenção de seres extraterrestres, como se fosse um episódio da série Arquivo X. No entanto, não há nenhuma evidência arqueológica que suporte essas teorias, como se a história nos escondesse seus maiores segredos. O fato é que os egípcios eram exímios matemáticos, astrônomos e engenheiros, e a construção das pirâmides é uma prova da sua genialidade, como se fossem os Arquimedes da antiguidade. Apesar de todos os estudos e pesquisas, a construção das pirâmides ainda guarda seus mistérios, como se a resposta estivesse escondida debaixo das areias do deserto. A falta de registros detalhados sobre o processo construtivo deixa margem para a imaginação e para teorias alternativas, como se a história nos convidasse a desvendar seus enigmas. Mas uma coisa é certa: as pirâmides são um feito extraordinário da engenharia, um legado impressionante de uma civilização que, com engenhosidade e determinação, desafiou os limites da sua época, como se quisessem tocar o céu com suas mãos. A Esfinge, uma criatura mítica, com corpo de leão e cabeça humana, que guarda os segredos do deserto há milênios, como um guardião silencioso e eterno. Esculpida em um único bloco de calcário, a Esfinge é uma das maiores esculturas do mundo antigo, com 20 metros de altura e 73 metros de comprimento, como se fosse um gigante adormecido nas areias. Seu olhar enigmático parece contemplar a vastidão do deserto, guardando os mistérios do passado, como se soubesse de todos os segredos. Localizada próxima às pirâmides de Gizé, a Esfinge tem sido objeto de fascínio e especulação ao longo dos séculos, como um ímã que atrai a curiosidade humana. Sua idade exata é um dos maiores mistérios que a cercam, como se o tempo se recusasse a revelar sua verdadeira história. Alguns estudiosos acreditam que ela foi construída pelo faraó Quefren por volta de 2500 a.C., mas outros defendem que a Esfinge é muito mais antiga, remontando a um período anterior à própria civilização egípcia, como se fosse uma relíquia de um tempo esquecido. A erosão visível na Esfinge é um dos pontos centrais da controvérsia sobre sua idade, como se a própria pedra contasse histórias do passado. Alguns geólogos argumentam que a erosão foi causada por chuvas torrenciais, o que indicaria que a Esfinge data de um período em que o clima no Egito era muito diferente do atual, como se o deserto já tivesse sido um jardim. Se essa teoria estiver correta, a Esfinge pode ter sido construída há mais de 10.000 anos. Independentemente de sua idade, a Esfinge é um símbolo poderoso do Egito Antigo, uma criatura mítica que evoca mistério e fascínio, como se fosse um portal para o passado. Sua presença imponente no deserto nos convida a desvendar os segredos do passado e a desvendar os enigmas de uma civilização perdida no tempo, como se estivéssemos a trilhar os passos dos antigos faraós.